No Brasil, nós prestamos vestibular e entramos para a faculdade para fazer um curso. Então, por exemplo, eu prestei vestibular para fazer farmácia. Fulano prestou vestibular para fazer odonto. Fulano prestou vestibular para fazer economia. Enfim, você já entra com um curso definido. Aqui não, aqui é diferente. Você não entra para um curso, você não entra para fazer farmácia, você entra para a faculdade. Se você perguntar para eles no primeiro ano da faculdade qual é a sua major, que é qual é o seu curso, eles vão falar... Não sei, ainda estou decidindo. Porque você não precisa ser aprovado e tudo mais num curso, não. Você apenas recebe a carta de aceitação para você estudar na faculdade. E você começa a faculdade. E como é que é definido as matérias que você pega? Você pega a matéria que você quiser. Você vai lá, pega, acho que tem que ter um mínimo de horas, né, tal, por semestre. Pega a matéria que você quiser, aí você pega, sei lá, pega uma de matemática, cálculo, aí pega uma de biologia, pega uma de não sei o que lá, fotografia, e depois você vê o que você quer fazer da sua vida, entendeu? Eles geralmente decidem isso quando começa o segundo ano, que é no terceiro semestre, mais ou menos, que eles começam a decidir. Então eu acho isso muito legal, porque muita gente acaba saindo da faculdade frustrado porque não era aquilo que queria, e aí tem que fazer vestibular de novo, começar a faculdade de novo, e dá muito trabalho. Aqui não, aqui você entra, você vai vivendo, e depois você decide o curso que quer fazer. Enquanto no Brasil, geralmente, né, quando você entra num curso, você já entra fazendo aulas específicas daquele curso, nos Estados Unidos, os 2 primeiros anos são dedicados ao que eles chamam aqui de General Education. E o que isso quer dizer? Os alunos, independente do curso que eles estão fazendo, pode ser um aluno de engenharia ou um aluno de história da arte ou de psicologia, eles vão ter que fazer aulas em várias áreas. Eles vão ter que fazer aulas na área de biológicas e físicas, na área de humanas, na área de arte, na área... Geralmente também eles exigem cursos de oratória e pensamento crítico. Então todos os alunos passam por essas várias áreas nos primeiros 2 anos da universidade. E nos 2 últimos anos eles fazem aulas mais relacionadas com o curso que eles escolheram. Então essa é uma grande diferença entre os 2 sistemas. É que o currículo no Brasil é mais rígido, né? Então, geralmente, você tem que seguir aquele currículo. Lógico que também tem matérias eletivas, mas a quantidade de matérias eletivas no Brasil e nos Estados Unidos é bem diferente, porque nos Estados Unidos quase todas as matérias são eletivas, sabe? Tem poucas matérias que são matérias realmente obrigatórias para o curso. Você tem uma opção muito grande de aulas para fazer e escolher. Então você acaba customizando muito mais o currículo do seu curso, né? E uma grande diferença é que no Brasil você entra com uma turma e geralmente sai com a mesma turma. Então aquela turma fica bem unida, né? São as mesmas pessoas em todas as aulas. E nos Estados Unidos isso não acontece, porque como o currículo é muito aberto e muito flexível, cada aula que você faz são pessoas diferentes na aula. E o engraçado é que cada aula você faz com pessoas de diferentes cursos. Então, é muito raro você estar fazendo uma aula e todo mundo é do mesmo curso. Geralmente são pessoas de vários cursos fazendo as aulas juntos, então a turma é sempre diferente. Então, não tem aquela coisa de aquela turma bem unida no Brasil. Inclusive, algumas universidades nos Estados Unidos, elas dão a opção de você fazer o curso que você quiser. Você pode escolher as matérias que você quiser, nos departamentos que você quiser e fazer um curso totalmente customizado de acordo com o seu interesse. Então é uma coisa bem interessante. A outra grande diferença está relacionada às aulas em si, né? Enquanto no Brasil as aulas costumam ser o professor falando e os alunos escutando e não tem tanta participação assim do aluno, né? Eu costumo brincar que no Brasil eu acho que o conhecimento é mais transmitido. Nos Estados Unidos tem a transmissão de conhecimento também, mas eles dão mais ênfase na criação de conhecimento. Então, durante as aulas, os alunos eles têm que participar. Inclusive, uma porcentagem grande de várias aulas vem da participação do aluno. Então, se você não gosta de falar em público, você tem que dar um jeito, porque você é obrigado a falar. E nas universidades grandes americanas, geralmente as aulas são divididas em 2 tipos de aula, né? Geralmente você tem um seminário que é com muitos alunos, algumas aulas chegam a ter mais de 200 alunos, e você vê aquele seminário com o professor, e nessas aulas você geralmente não participa tanto. E depois você tem as
sessões de discussão. Então, depois da aula, você vai para uma sessão menor de discussão, que geralmente são de 10 a 15 alunos, e você discute o tema da aula. E nessa aula você é obrigada a participar e apresentar. Então, a diferença é que nos Estados Unidos os alunos têm que ser ativos durante a aula. E no Brasil eu acho que é mais passivo, né? Você vai na aula, senta e assiste o que o professor está falando. Chegando lá, foi muito diferente. Por quê? Porque o ensino brasileiro ele é muito focado na parte teórica, né? Os professores eles vão lá na frente, todos os alunos em silêncio, e ele começa a jogar material em você, né? Ele começa a falar, escrever na lousa, tem que copiar, não pode falar nada, etc. Ele joga conteúdo em você. Bom, lá nos Estados Unidos é muito diferente. Por quê? Primeiro, o aluno participa da aula. Então o professor ele está lá como um mentor. Ele está lá para o aluno tirar dúvidas. Então ele fala, mas o aluno a qualquer momento pode levantar a mão, pode interromper a aula, pode fazer alguma pergunta, etc. Né? Outra coisa que é muito diferente é que todas as aulas lá são muito mais focadas para algo prático. Então aqui no Brasil a gente tem essa, né? Você estuda 5 anos para aprender coisas que você nunca vai usar no mercado de trabalho. Que você vai aprender na prática no trabalho. Né? Lá não, é o contrário. Eles ensinam você, ou eles te dão ferramentas, né? Eles trabalham a sua personalidade, o seu caráter, eles trabalham o aluno para que ele se desenvolva e esteja preparado para o mercado de trabalho. É diferente. Outra coisa é que plágio é muito sério aqui. Sim, no Brasil o plágio também é sério, mas aqui eles levam isso muito a sério mesmo. Então, se você faz um trabalho, você pega um pedaço da internet e se você não colocar aquilo entre aspas, se você copiou exatamente, não colocou entre aspas e não colocou o nome de quem escreveu aquilo, é plágio. E isso é muito sério mesmo. Lá, todo mundo tem que estar num certo nível acadêmico para entrar. Então eu sentia que o nível básico de debate, discussão, das notas era mais alto. Porque todo mundo chegou lá que nem você. Então é um monte de gente que é tão boa quanto, se não melhor do que você em termos acadêmicos. E isso para mim me inspirava muito, porque eu sabia que eu tinha que correr atrás. Eu sabia que não ia ser fácil eu ser o melhor da sala. Não é aquela coisa, tudo bem, para mim sempre foi fácil ir bem nas aulas. Lá você tem que se esforçar bastante, mas é gostoso, porque você está estudando algo que você quer estudar. E daí também a questão de cada um ter seu ambiente, né? No ambiente que eu estava, eu queria ir além nos meus estudos e os meus colegas me ajudavam, e eu ajudava eles. Então, isso para mim contou muito. E esse sentimento também, eu acho que não é você estar fazendo lição por conta própria só para tirar uma nota. Você se junta com seus colegas, muitas vezes querendo ou não, várias vezes você tem que fazer, não é nem projetos em grupo, né? É só para você conseguir fazer tal tarefa, você precisa da ajuda dos outros. Então isso que eu achei muito legal, e isso para mim foi muito diferente do colégio, onde eu sentava lá sozinho e conseguia fazer tudo por conta própria. No Brasil, geralmente a gente tem mais aula, a gente tem mais a duração da aula é geralmente mais longa, e nos Estados Unidos a aula é mais curta, mas em compensação os alunos aqui têm muito mais deveres de casa e trabalhos para fazer em casa, né? Então geralmente as aulas são mais curtinhas, mas você tem que fazer muita coisa em casa, então dá muito trabalho. E aqui nos Estados Unidos a gente costuma ter mini monografias durante todo o curso, então no Brasil a gente tem a monografia de final de curso, né? E nos Estados Unidos não são todos os cursos que têm a monografia de final de curso, mas em compensação os estudantes têm que escrever mini monografias durante o curso inteiro. Então é muito trabalho para fazer em casa.